E aí galera do sexto ano, bom dia, vamos recomeçar nossas aulas, trabalhando aqui com vocês hoje o caderno 3, certo? Dando início ao nosso estudo do caderno 3. E esse caderno 3 traz uma proposta aqui muito interessante para vocês alunos do sexto ano, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer algumas leituras relacionada a essa lei, né? Vocês sabem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama comumente de ECA, né? Estatuto de Criança e Adolescente. É uma lei que visa cuidar da infância, né? Como um dever de todos, não só da infância, mas também da adolescência. Essa lei estabelece o seguinte, que toda pessoa de 0 a 12 anos é criança, de 12 a 18 anos é adolescente. Então, essa lei é para proteger, traz aqui os direitos da criança e do adolescente, os direitos e também os deveres, né? Se fala de direito, também fala de dever. Então, vamos ler, nessa nossa aula hoje, é só uma aula, a gente vai fazer aqui uma leitura introdutória, para apresentar aqui um pouco esse material, e nos próximos dias, amanhã e depois, a gente traz já algumas atividades relacionadas a isso aqui. Ok? Então, por enquanto, eu quero que vocês assistam esse vídeo, prestando atenção na leitura que eu vou fazer com vocês, para ajudar aí na leitura que vocês fazem em casa, tá bom? Então começa aqui, ó, cuidar de nossas crianças e adolescentes é um dever de todos, claro, né? Todos têm o dever de de cuidar das crianças e dos adolescentes, não só o governo, não somente os pais, mas toda a sociedade, porque afinal de contas, criança e adolescente nunca é tarde, nunca é antigo a gente dizer que é o futuro da nação, são as crianças, são os adolescentes, né? Nós que já somos adultos, vamos partir dessa vida, e vocês, crianças e adolescentes, serão os adultos, né, do futuro, serão os próximos professores, os próximos médicos, advogados, engenheiros. Então, vocês são, desculpem, o nosso maior patrimônio. Desculpem. Por que eu digo que é o maior patrimônio? Que é quem vai dar continuidade à nossa sociedade. Muito bem, vamos ler aqui. Desculpem. Após o nascimento de um filho, os pais passam a ter um novo olhar para a infância e para a vida. Coisas banais que antes passavam desapercebidas passam a ter outros valores e dimensões, né? Outros valores e dimensões. E sua maior preocupação passa a ser a felicidade e a segurança do pequeno, né? Qual é o pai que não pensa nisso? Na felicidade e na segurança do seu filho. Então, creio eu que essa é uma preocupação de todos os pais. É quando surge o constante temor em relação a acidentes, a bullying, abusos sexuais, perigos virtuais e diversas outras ameaças que possam colocar em risco a vida e a saúde física e mental da criança. Então, isso tudo aqui são preocupações de todo pai, né? Qual é o pai que não se preocupa se o filho vai sofrer um acidente, se ele vai sofrer um bullying na escola ou nas redes sociais, se ele vai ser abusado sexualmente, né? Se ele está exposto a algum perigo virtual ou física, né? No mundo físico. Então, são as preocupações dos pais. Mas, muito mais que uma preocupação, é um dever de todos, enquanto adultos e sociedade, proteger e cuidar da infância, né? Então, isso não pode ficar somente no campo da preocupação, é preciso haver ações que venham de fato a proteger as crianças, né? A proteger a infância, cuidar para que tenha uma infância saudável, que se torne um cidadão sadio, física e mentalmente. E quando falamos de infância, não falamos apenas de nossos filhos, sobrinhos e primos, mas de todas as crianças e adolescentes da nossa sociedade. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a gente abrevia aqui com a sigla ECA. Um conjunto de leis aprovado e promulgado em 1990. Então veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado e promulgado, ou seja, passou a valer a partir do ano de 1990. Então, é uma lei recente,
que traz regras, direitos e deveres a respeito da infância e adolescência no país. Mas, afinal, o que está descrito nesse documento e qual a sua importância? Você aí em casa já teve contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se não teve, está na hora de você conhecer. Afinal de contas, é uma lei que vai dar para você, aluno, algumas garantias, alguns direitos e também dizer alguns deveres que você precisa enquanto criança, enquanto adolescente, está cumprindo. Então, aqui alguns. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, que é um poema, um versículo, diz o seguinte: toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Beleza, né? Que é um poeminha aqui da Ruth Rocha para ajudar a trabalhar essa ideia dos direitos da criança e do adolescente. A pessoa não tem que concordar, porque tem pessoas que não concordam com esse negócio de direito de criança, de adolescente. Tudo bem, ela pode não concordar, mas ela tem que respeitar os direitos da criança e do adolescente. Ok, galera? Bom, vamos continuar aqui um pouco da leitura. O Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso daqui está no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. A nossa lei maior é a Constituição Federal. A Constituição é a lei que constitui, ou seja, que diz como que o Brasil vai funcionar enquanto um Estado. Então, nessa lei maior, que é a Constituição Federal, no artigo 227, traz essas garantias. Toda criança tem direito à vida, ou seja, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais de uma criança. Toda criança tem direito à saúde. É por isso que vocês têm prioridade nos atendimentos, em postos de saúde, em hospitais públicos. Toda criança tem direito à alimentação. Educação, né? A alimentação ela é garantida pelos pais, né? Conforme o pai trabalha ou a mãe, para garantir, para botar em casa ali o seu alimento. E também quando você está na escola, a importância da merenda escolar, para garantir isso daqui, tem que estar na Constituição. É um direito à alimentação, você está ali para ser educado formalmente na escola, que é um outro direito, direito à educação, mas também você tem o direito de estar sendo alimentado, direito à cultura, ao lazer, profissionalização. Então aqui são alguns direitos, garantias já trazidas aí pela Constituição Federal. Foi para fazer valer o artigo 227 da Constituição que foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco na história de nosso país. A partir dele, crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direitos. Então veja bem, antes da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças não tinham essa garantia de direito porque não eram vistas enquanto sujeitos de direitos. A partir do momento em que é publicada uma lei especificamente falando dos direitos, das garantias das crianças e dos adolescentes, então toda criança e todo adolescente passa a ser visto como sujeitos de direitos. Ok? Assim, nós, enquanto adultos e sociedade, temos a obrigação de cuidar e proteger nossas crianças e adolescentes, exigindo que o Estado o faça também. Aqui, quando fala o Estado, está falando do Brasil, não é o Estado do Pará, é o Brasil enquanto Estado maior, ok? Enquanto união de todos os outros estados que formam a federação. Mas, na prática, o que significa cuidar e proteger a infância e a adolescência? Garantir a proteção integral é garantir a sobrevivência.
o desenvolvimento pessoal e social e a integridade física, psicológica e moral da população infantil. Ok, galera? Então, proteger a criança, proteger a adolescência precisa ser algo integral. E quando a gente fala de uma proteção integral, isso garante tudo isso aqui. Primeiramente, a sobrevivência. É preciso dar à criança uma garantia de que ela vai sobreviver, ou seja, ela não vai morrer de fome, ela não vai ser vítima de abusos. Então, tudo isso para poder fazer uma proteção integral. Aí existem os organismos, existe o Conselho Tutelar, que é para fazer com que isso funcione de fato. O desenvolvimento pessoal e social e a integridade física, né? Ou seja, a criança ela precisa ter um convívio social, e esse convívio social é quando ela interage com outras crianças, brincando, quer seja em casa, quer seja aí na porta de casa, quer seja numa praça, na escola. A criança precisa ter esse convívio social para ter o seu desenvolvimento social. E nesse convívio social é preciso ter a integridade física. O que é integridade física? É você não sofrer nenhum dano físico, você não ser machucado por ninguém, nenhuma agressão física, nem psicológica. A agressão psicológica e moral, ela é muito importante porque ela vai formar o cidadão, o futuro cidadão, né? O que seria uma agressão psicológica? É quando a criança ela é agredida na sua autoestima, por exemplo, ficar fazendo bullying, colocando apelidos, falando coisas desagradáveis para as crianças, que ofendam, que machucam por dentro. Isso não pode. É uma garantia do Estatuto da Criança e do Adolescente que você vai ter proteção contra isso. A sua proteção ela tem que ser integral, para que você tenha garantido a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento pessoal, social, sua integridade física, psicológica e moral. Beleza? Para que assim você se forme um cidadão para trabalhar para o bem da nossa sociedade. Ok, galera? Então, nessa nossa aula de hoje, uma aula introdutória, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua aqui, ó, falando sobre esse tema aqui, garantindo a sobrevivência. Nós vamos entrar em alguns tópicos mais específicos, garantindo a sobrevivência, garantindo o desenvolvimento social, pessoal e social, garantindo a integridade física, psicológica e moral, certo? Okay? Então nós vamos falar especificamente desses tópicos na próxima aula. Então aguardo vocês lá, tenham todos um bom dia.